Olá, meus amigos, graça e paz de Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Igreja Missionária, para a gente pensar na missão da igreja além das fronteiras das nossas cidades. Esse é o nosso espaço na TV Viva a Promessa, para nós orarmos pela igreja perseguida, para orarmos por salvação de almas também, para mobilizarmos e conscientizarmos a igreja para a nossa responsabilidade missionária com a salvação do mundo. Por isso nós estamos aqui na alegria do Senhor Jesus, que é a nossa força. Vamos para a nossa vinheta de abertura e voltamos daqui a pouco, não sai daí não. Estamos de volta e começamos com a nossa frase missionária. Eu trouxe para vocês hoje uma frase de dois autores, dois escritores, dois líderes engajados no Ministério de Plantação de Igrejas. Eles escreveram no livro Desvendando o Código Missional. Foi o Ed Stetzer e David Putman. Eles escreveram assim, anota aí. Para nós, o tamanho das igrejas é menos importante do que a transformação da comunidade, da nação e do mundo por meio da multiplicação de igrejas. Não só pessoas reunidas, mas pessoas enviadas. É isso que eu creio também. Mais importante do que o tamanho da igreja é como a igreja se expressa no mundo. Se ela está discipulando, se ela está capacitando líderes, se está enviando pessoas ao mundo para serem testemunhas do Evangelho de Jesus. Penso que a nossa vocação como igreja é mesmo mais do que encher o prédio, é também encher os corações, encher o mundo com o Evangelho de Jesus. E se a nossa igreja se enche, o resultado disso, naturalmente, deve ser a expansão, a multiplicação de igrejas na terra para a glória de Deus. E porque a igreja precisa se multiplicar e segue se multiplicando, hoje nós somos um com os cristãos que sofrem na Tunísia. Meus amigos, a Tunísia é um país do extremo norte africano, está banhado pelo mar Mediterrâneo. Tem uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes e a população cristã está em torno de 22 mil cristãos. A religião que predomina na Tunísia é o Islã. E a população tunisiana é composta por 99% de muçulmanos. Os poucos cristãos no país, predominantemente de origem muçulmana, são discriminados pela família e pela sociedade. Abandonar o Islã é socialmente inaceitável. Quando a conversão é descoberta, os cristãos são subordinados à hostilidade da família, dos colegas e até mesmo de amigos. Em alguns casos, a agressão pode se tornar física e geralmente acontece em oculto. Algumas vezes, cristãos são abandonados pela família e rejeitados pelos amigos. O emprego também pode ficar em risco. A maioria dos cristãos não podem se reunir para cultuar a Deus publicamente, e eles então se escondem para evitar perigos à fé e à própria vida. Vamos orar pela Tunísia então? Eu espero que você tenha sensibilizado a ouvir os desafios que é ser um cristão, servir a Cristo num país como esse, onde você não pode tornar pública livremente a sua fé sem correr o risco de morrer. Vamos à nossa oração. Amigos, nós vamos orar para que o presidente e as autoridades da Tunísia
tomem decisões sábias e não prejudiquem os cristãos. Vamos também pedir a Deus que proteja as reuniões secretas dos cristãos de origem muçulmana e que nada os impeça de caminhar na fé. Querido Deus, Senhor da glória, Senhor de graça, Senhor de verdade, Senhor poderoso, no nome de Jesus, eu e meus irmãos e irmãs espalhados pelo mundo nos unimos hoje para orar pela igreja na Tunísia, a igreja do Senhor que muitas vezes se reúne às escondidas, irmãos que te adoram, mas ao mesmo tempo temem ataques violentos. Oramos por irmãos que são desprezados por suas famílias e amigos, por servos e servas que perdem os empregos. Pedimos graça sobre eles, Deus, em nome de Jesus. Por isso pedimos a ajuda do Senhor e do Espírito para fortalecer esses irmãos, especialmente os irmãos que vêm da fé muçulmana e que se reúnem muitas vezes secretamente. Deus, que eles não se enfraqueçam, que eles continuem crendo em Jesus, continuem orando, continuem exercitando a sua fé e crescendo na graça do Senhor. Ajude, meu Deus, a igreja na Tunísia, que o governo e também as autoridades tunisianas sejam sensíveis às necessidades dos irmãos, aos direitos deles de expressarem sua fé, que eles não sejam prejudicados pelas autoridades, ao contrário. Pai, nós pedimos que levantem-se líderes e autoridades e pessoas que possam cooperar com a igreja, ajudar a igreja, que os irmãos se fortaleçam mesmo debaixo de ataques e que muitos sejam salvos. Esperamos que mais tunisianos se convertam, que deixem a cegueira espiritual, que deixem um comportamento de hostilidade contra os irmãos, contra a igreja, que eles sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, os chamando para o Evangelho de Jesus. Oramos pela Tunísia, Deus, que haja um grande avivamento naquele país, uma grande obra de salvação e redenção. E nós, promessistas, nos colocamos à disposição do Senhor para cooperar contigo nesse grande plano redentor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós seguiremos orando pela Tunísia. Talvez a gente jamais chegue a esse país, talvez nenhum de nós vá conhecê-lo. Mas o Senhor tem enviado muitas pessoas para lá e Ele pode enviar pessoas que a gente conhece, quem sabe alguém que eu e você viemos a evangelizar. Talvez um discípulo seu vai ser um missionário na Tunísia e que seja assim para a glória de Deus. Compartilho com você o nosso versículo missionário antes de encerrarmos o programa de hoje. A palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 96, no versículo 3, está escrito: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Que todos os povos sejam alcançados com os feitos maravilhosos de Deus e ouçam falar do precioso Jesus. E que a Tunísia esteja entre esses povos e que no grande dia de Deus, na redenção final, naquela celebração diante do trono de Deus e do Cordeiro, muitos tunisianos juntem-se a nós para adorar Jesus para sempre. Que você tenha uma ótima semana, que você continue sendo missionário, continue engajado na missão, servindo a sua igreja local, ajudando o seu pastor, seus líderes de ministério, mobilizando cristãos, contribuindo. Faça isso de todas as formas que você puder. A TV Viva a Promessa está aqui também para te encorajar a isso, a fazer a missão. Que Deus te abençoe, seja missionário, tenha uma ótima semana e até a próxima, quando seremos com os cristãos que sofrem na República Democrática do Congo. Deus te abençoe e até lá.